Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio da Tosh Contabilidade. Eu sou a Thaline. Olá, pessoal. Meu nome é Paulo Henrique. Como havíamos combinado no episódio anterior, o Ricardo vai fazer parte novamente conosco para mostrar as medidas que as empresas tiveram que tomar para sobreviver durante essa pandemia no aspecto trabalhista. Bom dia, Ricardo. Boa tarde, boa noite, depende da hora que o pessoal vai escutar esse episódio. Olá, Thaline. Olá, Paulo Henrique. E agradeço aí estar aqui de novo com vocês. Bom, nós vamos dividir esse episódio em algumas partes para ele não ficar muito extenso. Então, hoje vamos falar da medida provisória 936. Ricardo, você pode comentar para a gente o que ela trouxe de lado positivo para as empresas? Sim, a medida provisória 936, ela foi a medida mais utilizada aí pelas empresas porque possibilitou a empresa tanto suspender os contratos de trabalho, né, quanto reduzir a jornada e, consequentemente, o salário dos empregados. Então, foi uma alternativa, é ainda, né, uma alternativa muito bacana, assim, para as empresas. Legal. E ela, para a empresa aplicá-la para os seus empregados, o que a empresa precisa fazer? Assinar o contrato, acho que conversar com o sindicato, não sei. Tá. Então, a medida 936, ela foi publicada lá no começo de abril, né? Quando estourou a pandemia aí, ela foi publicada logo no início de abril, com validade de 60 dias, e foi até o finalzinho de maio a primeira validade. E agora ela foi renovada, e a gente tem até o final de julho para fazer a adesão, né? E, claro, tem alguns requisitos que a empresa precisa observar para conseguir fazer tanto a suspensão quanto a redução, mas é muito simples a ação que a empresa precisa tomar. Obviamente, ela precisa comunicar ao empregado, né? Uma decisão que tem que ser aí bilateral, né? Tem que ser um acordo, na verdade, entre patrão e empregado. Não pode ser uma decisão única e exclusiva da empresa. E respeitando alguns critérios da medida provisória que a gente pode deixar mais claro, assim, para quem está nos ouvindo aí, se precisar mandar uma pergunta para a gente, tem alguns critérios que a gente precisa observar, mas a gente precisa comunicar ao empregado e tem algumas faixas salariais que você não precisa de tantas obrigações, inclusive incluir o sindicato nessa negociação. Ô, Ricardo, e você comentando me fez lembrar que eu acredito que alguns empresários ficam perdidos, né? Nossa, a gente está passando um momento muito difícil, né? Fala de 936, muita gente pode achar que já é um termo em inglês, não saber o que é isso que a gente está falando e fica bastante perdido. Qual que é o nosso, como que a gente efetiva o nosso trabalho? Como que a gente, né, traz essa oportunidade de, né, dele trazer um respiro, eu acho, de trazer mais sobrevivência dentro desse cenário, né, de pandemia, né, tudo muito incerto ainda que a gente está vivendo. Como que a gente pode ajudar de forma prática esse empresário? Tá. Sem entrar muito assim no aspecto econômico, né? É claro e evidente assim que todo mundo, né? Todos os empresários e a maioria das empresas, aí, salvo raras exceções, vive um momento econômico muito difícil. Então, a medida provisória, né? Ela, por exemplo, na suspensão de contrato, ela possibilita você deixar o seu empregado, né, em casa durante 60 dias e você pagar zero de salário para ele. Então, o governo faz, ele chama de benefício, né? Ele paga o salário do seu empregado integral até R$ 1.813, né? Que é a tabela do seguro-desemprego. Um pequeno detalhe, assim, a empresa só não pode ter um faturamento superior a 4.800.000, que se caso a sua empresa fature mais do que isso, ela te obriga a manter 30% do salário do seu empregado. Caso contrário, o governo paga o salário integral dele. Então,
o seu custo de folha de pagamento, se sua empresa baixou as portas mesmo, ou ainda não está em atividade, a sua folha de pagamento pode vir a zero, porque você não paga salário, consequentemente não vai ter os encargos, né? Não tem INSS, não tem fundo de garantia. Então, a suspensão de contrato é aquela hipótese que não tem trabalho nenhum, e, consequentemente, não tem salário, desde que você não tenha não estoure esse limite de faturamento. Já na redução, algumas atividades, né, precisou que algum empregado ou alguns empregados, numa jornada reduzida, né, até para não ter aglomeração dentro da empresa, em alguns setores da empresa, a redução possibilita você, sei lá, pode ser que você queira dividir ou diminuir pela metade a jornada de trabalho do seu empregado. Então, você diminui 50% da jornada e 50% do salário você também não paga, e consequentemente não paga os custos desses 50%, né? E em contrapartida, o governo que vai arcar com esses 50%, é claro, respeitando alguns limites. É importante falar que esse 50% da parte do governo, às vezes, não representa o líquido que o empregado teria da empresa, mas o empregador pode ficar tranquilo que o governo arca com essa outra metade, tanto se for 50, se você reduzir em 25 ou em 70, que é o que está dentro da lei aí, da medida provisória. E ela... Ai, desculpa. E ela vai durar por mais quanto tempo? Você falou que agora, até o final de junho ou julho? Até o final de julho, né? Julho. E a gente dá a entrada e vai durar por mais 2 meses, é isso? Acrescentou mais Isso. 2 meses? Isso. Até julho, você pode aderir, né, à medida provisória. Então, lá em 25 de julho, você resolveu reduzir a jornada do seu empregado. Eu acho que eu não falei antes, né, mas a redução tem um prazo de 90 dias. Você pode fazer até por 90. A suspensão até por 60. A soma dos dois benefícios, ela não pode ultrapassar 90. Por exemplo, se você suspender por 60, e ainda assim não retomou as atividades 100%, você pode reduzir por mais 30. Então, 90 dias é o limite total do benefício, tanto para suspensão quanto para redução. Não sei se ficou claro aí, mas você... Então quem fez benefício não teve esse acréscimo, não serve para quem já fez, por exemplo. Isso foi a dúvida de muitos clientes até, né? O que postergou, o que aumentou o prazo é a medida provisória, ou seja, ela foi espelhada, né? O início da validade dela foi abril, ela se encerrou em maio, e agora ela postergou por mais 60, junho e julho. Então, até julho, você pode fazer a suspensão do seu empregado por 60 dias. Só que aquelas empresas que já suspenderam antes por 60, não pode suspender por mais 60. O que postergou só foi o prazo para você aderir à medida provisória. Mas o que é bacana falar, já passou no Congresso, né? Agora essa MP, essa medida provisória, ela virou um projeto de lei, né? Então, passou pelo Congresso, está na mesa da presidência, para ele analisar e sancionar. E pode ser que essa medida provisória ela tenha uma validade estendida até o final de dezembro, né? Até o fim do período de calamidade. E aí vem, junto com essa extensão do prazo, possivelmente a possibilidade de você suspender por um período maior os contratos ou reduzir por um período maior. E dizem, né? A gente escuta, a gente lê. Às vezes pode ser que tenha uma travinha ou outra, né? Talvez não seja para 100% das atividades, mas vem novidade bacana por aí ainda. Legal. Eu acho que vale deixar de recado aqui para quem está nos ouvindo aí, ou nos assistindo através do YouTube, que a gente efetiva isso de forma prática, né? A gente a gente fala, né, o que o Ricardo falou, assim, o caminho, quais as soluções que são permitidos e a gente executa. Então, a gente vai lá no social, a gente informa o governo, informa o sindicato, quando você tiver que informar, né, para ter um acordo, a gente faz toda a parte burocrática, né, a gente tira do caminho para que mais do que nunca, né, nesse momento de dificuldade, você esforce todo o seu direcionamento, assim, né, de negócios aí para fazer o seu negócio continuar, prosperar, vender, se transformar
e essa parte burocrática deixa que a gente resolve. E aí a gente vai passando alguns caminhos que as leis novas vão surgindo de oportunidades de você manter seu negócio vivo, ativo, né? Gerando recursos, gerando empregos, isso aí. Ricardo, eu tenho uma pergunta. Na verdade, eu tenho pensado nisso faz tempo. Eu acho que eu tenho visto algumas empresas fazendo essa questão aí no Instagram, Facebook. Por exemplo, eu faço a opção da redução de jornada e da suspensão. Porém, eu tenho um restaurante, por exemplo. E aí, como flexibilizou a quarentena aí para algumas atividades como restaurante, começou a acrescentar muita marmita para mim. E só que meus empregados estão na suspensão, na redução, e eu preciso que pelo menos 2 voltem. Eu posso interromper esse prazo? O que eu tenho Claro, que fazer? sim, sim. A medida foi legal, assim, porque ela foi providencial, né? É, a gente, a gente teve Natal, cliente que suspendeu o contrato de trabalho de empregado por 60 dias e depois de 15, de uma maneira inusitada, assim, Ricardo, eu preciso que todo mundo volte a trabalhar. Então, a medida provisória possibilita. Você só tem que cumprir basicamente um critério, avisar o seu empregado com 2 dias de antecedência e você pode convocá-lo ele para voltar ao trabalho. Então, a medida foi legal porque ela flexibilizou tanto a saída quanto um possível retorno, né? Tem algumas atividades que possivelmente retorne antes, então vamos deixar isso previsto em medida provisória para que os empresários possam chamar os empregados de volta. Então é possível e é tranquilo de fazer isso. Legal. Mais alguma pergunta, Paulo Henrique? Ricardo, você quer comentar mais alguma coisa? Eu Eu acho que acho as dúvidas vão legal. surgir com o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. Então é válido falar para o pessoal, comentem no vídeo, ou se você tiver alguma dúvida e está escutando a gente pelo Spotify ou pela Anchor, que é a outra plataforma que a gente está subindo o vídeo, manda para a gente lá no Instagram ou até mesmo no nosso site, tem um WhatsApp lá, você pode entrar em contato diretamente com a gente. E nós vamos ficar muito felizes em atendê-los. Isso Certo? aí. É isso aí. Certo. Muito obrigada, Ricardo, novamente. A gente se espera na próxima semana com outro ponto da pandemia que aconteceu aí com as empresas. Tá bom? Que a gente está gostando bastante. Obrigada, Legal. pessoal. Imagina, Tchau. valeu. Tchau. Obrigado, tchau.